Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha amiga, meu amigo, graça e paz para você que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus na liturgia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e daqui de Roma tenho a alegria de meditar com você nessa manhã a Palavra de Deus que a liturgia nos oferece. Nós estamos vivendo a terceira semana do tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma nasce na igreja como a última etapa daqueles que se preparavam também para receber o batismo na noite da Páscoa. O mergulho deles no mistério da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda hoje é assim, o tempo da Quaresma é esse tempo de preparação final, preparação derradeira para os catecúmenos, essas pessoas que fizeram a opção por nosso Senhor Jesus Cristo, querem entrar em comunhão com o mistério da sua morte, da sua ressurreição. Mas para mim, para você, para nós que já estamos batizados, a gente vive a Quaresma na solidariedade com esses irmãos e estas irmãs que estão se preparando, e nos preparamos também para renovar as promessas do nosso batismo na noite da Páscoa. E essa terceira semana do tempo da Quaresma, ela é chamada a Semana dos Escrutínios. É a semana em que aqueles que estão se preparando para o batismo, vão ser examinados. É como se fosse assim uma semana de provas, mas não é prova nesse sentido assim, de que vai se fazer perguntas para a pessoa e ela vai ter que responder, se não responder não vai ser batizado. Não é isso. É entrar numa consciência de que a palavra de Deus é ela que nos examina. Eu costumo dizer assim, quando a gente lê a Bíblia, acontece uma outra coisa. Na medida que a gente está lendo um texto bíblico, o texto nos vai lendo por dentro, porque a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus mesmo. Então, ele entrando em comunhão conosco por essa palavra, não é que somente nós o escutamos, é que ele nos escuta. Dentro de nós, ele nos ouve, ele nos percebe, e na medida em que ele vai nos ouvindo, nos escutando, essa palavra que nos perscruta, ela também nos purifica. É por isso que essa semana dos escrutínios, ela também é vivida como semana de exorcismos, em que se reza por aqueles que estão se preparando para receber o batismo, para que eles saiam desse campo do mal, para que o mal não tenha domínio sobre eles, justamente porque com o batismo a gente é retirado das trevas e transportado para o reino da luz, para o reino dessa palavra de Deus que tudo cria. E olha qual é a primeira coisa que a gente ouve na Bíblia, que Deus cria através de sua palavra: faça-se a luz. E é por isso que o batismo é chamado sacramento da iluminação. E é por isso que aqueles que são batizados vestem-se de branco, para mostrar a resplandecência deste sacramento que eles recebem. Há uma palavra no Salmo 129, Salmo 129 e o Salmo 130, que diz o seguinte: no Senhor eu ponho a minha esperança, espero na sua palavra. Então, esta semana é uma semana que quer ajudar quem vai se preparando para o batismo e a nós que já nos batizamos a esperar na palavra, a ter esperança nessa palavra, a saber que essa palavra é uma palavra que se compromete, é uma palavra que é de vida, é uma palavra que é de transformação. Por isso o meu desejo para você e para mim essa semana é que nesta nossa escuta da palavra de Deus, a cada dia que passe a gente vá aprendendo a pôr a esperança na palavra e a sermos mulheres e homens de esperança. Isso faz toda a diferença da nossa presença no mundo. Passa a ser uma presença qualificada, porque quem realmente tem esperança no coração há de ter um novo brilho no olhar e passa para a ação, ajuda o mundo a de fato ser melhor. Essa semana começa com uma cena do Evangelho de Lucas no capítulo 4, versículos de 24 a 30, é uma cena que se dá num dia de sábado. Jesus está na sua cidade, na cidade onde ele cresceu, a cidade de Nazaré,
da Galileia. Ali Jesus cresce, Jesus vai à sinagoga todos os sábados com os seus. Desde pequenino ele é tomado pela mão, não é, por José, e é levado para a sinagoga. Ele aprende a valorizar esse pacto, essa aliança entre Deus e o seu povo, com a escuta desta palavra. E então nós vamos contemplar Jesus dentro dessa sinagoga de Nazaré, ele, um galileu. Lembra que ontem o evangelho começou com as pessoas narrando para Jesus os eventos que tinham acontecido com um certo grupo de galileu, cujo sangue tinha sido misturado com o sangue das ofertas que eles estavam fazendo, porque Pilatos fez um ato de violência. E eu dizia que ali seguramente poderia ter um tipo de ameaça velada contra Jesus. No evangelho de hoje, de novo, nós vamos ter essa presença de Jesus, que é uma presença que incomoda, porque é uma presença profética. E os profetas são esses que têm a capacidade de ler com esperança o cotidiano, nutrir a esperança, mas ao mesmo tempo eles são pessoas que incomodam. E isso dá também para mim e para você o significado do que é que significa a gente ter esperança. A esperança, ela é incômoda. A esperança não é pura e simplesmente a gente ficar de braços cruzados, como diz aquela música, né? Estou sentado no meu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Essa não é a esperança cristã. A esperança cristã é a esperança ativa, é a esperança proativa. E na medida que a gente fala de esperança ativa e proativa, a gente está falando de transformação, a gente está falando de mudança. E a mudança nem sempre é bem-vinda. Mudança é uma palavra que pode ser completamente traduzida como conversão. Quando a gente fala de conversão, a gente está dizendo, estamos falando de mudança. E quando alguém muda, nem sempre isso é bom. Para o faraó no Egito, por exemplo, quando o povo de Israel muda, não quer mais ser escravo, aquilo significava o prejuízo para eles. Quando a gente muda, a gente pode quebrar cadeias de opressão, cadeias de escravidão. E para quem é o senhor dos escravos, isso não é uma coisa boa. É muito bom que a gente viva acorrentado com uma certa mentalidade, que a gente seja subserviente a certas coisas, que a gente não pense com a própria cabeça da gente. E era isso que falava o evangelho de ontem, né? Jesus um pouco dizendo para as multidões, mas vem cá, por que é que vocês ficam buscando sempre consultar esses escribas, esses fariseus? Aprendam a raciocinar com a cabeça de vocês, porque tem gente que manipula, até mesmo dentro do campo religioso. E talvez, sobretudo no campo religioso, há muita gente que manipula, que não quer a liberdade do outro, que não quer que o outro pense por si mesmo, quer sempre o outro numa certa limitação, numa certa dependência. E quando a gente aprende a ter a palavra de Deus como fundamento também na vida da gente, a gente vai entrando nesse processo de dependência, usando aquilo que são os nossos melhores dons, os nossos melhores recursos para realizarmos a vontade de Deus na nossa existência. Então, o perigo que a gente pode ter de ser manipulado. E aí, não somente no campo religioso, né, no campo da informação, no campo da ideologia, no campo da educação, precisamos estar muito atentos, porque pode ter um certo processo educativo que não nos queira pessoas, que nos queira consumidores, peça de uma engrenagem que continua fazendo tudo se mover da mesma forma. A fraternidade e a educação é o tema desta campanha da fraternidade desse ano. Mas quando a gente começa a educar, quando a gente começa a fazer as pessoas pensarem, a gente pode começar a gerar incômodo. Portanto, o profeta, no seu contexto, é alguém que também incomoda. E é o que nós vamos contemplar no evangelho de hoje. Jesus, um profeta que incomoda. Um profeta que deixa as pessoas um pouquinho fora do seu lugar, porque ele diz coisas que nem sempre as pessoas querem ouvir. E quando a gente ouve o que a gente não quer ouvir, a gente está ouvindo aquilo que deve levar a gente para a nossa libertação, porque a verdade nos deixa livre, a verdade nos liberta. Agora eu queria chamar a atenção para vocês hoje de uma outra coisa, porque quando a gente fala de profeta, a gente normalmente está falando de alguém que fala. Profeta, a palavra femim, de onde vem a palavra profeta,
profeme, aquele que fala adiante. A gente está sempre nessa perspectiva de ser profeta é alguém que tem uma fala. Mas quando você e eu nós fomos batizados, nós recebemos uma unção com o óleo do crisma na nossa cabeça, que nos fez sacerdotes, profeta e reis. E nos faz pessoa de palavra. Nós não somos mais infantes. Infante significa aquele que não fala, que não tem poder de fala, que não sabe ainda falar. Isso é muito ruim quando a gente não sabe falar. Quando a gente está oprimido, não sabe dizer por que está oprimido. Quando o outro está pisando na gente, a gente não sabe gritar. Porque o processo de libertação e de Páscoa de Israel começa, como nós ouvimos na primeira leitura de ontem do livro do Êxodo, Deus dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo. Deus é o Deus que ouve o grito. Então eu queria chamar a atenção para esse outro aspecto da profecia, que não é só a capacidade de estar na frente e falar, mas o profeta é sobretudo alguém que escuta. Escuta e vê. Olha o que Jesus dizia ontem quando falaram para ele: olha que alguns galileus foram assassinados, e Jesus lembrou para eles de uma torre que tinha caído em cima de 18 pessoas em Jerusalém. O que era que Jesus estava fazendo? Jesus estava ensinando a ler os fatos, a escutar os fatos. Portanto, a posição profética não é somente a posição da fala, é também a posição da escuta profética, escuta libertadora, porque é uma escuta de quem vê, lê e tira as consequências. E quais são as consequências dessa escuta profética, dessa leitura profética da realidade? Jesus diz: a conversão, ou seja, a metanoia. Metanoia significa a mudança de mentalidade, um modo diferente de ver as coisas. Então a profecia, sobretudo, é essa capacidade de intuir, de ler dentro das coisas para que haja mudança, para que haja transformação. E Jesus ensina hoje a ler a história, a ler os acontecimentos, a ler os eventos. Ele estava na sinagoga de Nazaré, ele leu aquela passagem do profeta Isaías que diz: repousa sobre mim o Espírito do Senhor, ele me ungiu com o seu Espírito, ele me mandou proclamar o ano da libertação, etc, etc. Depois ele disse: hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras, e todos ficaram com o olhar fixo em Jesus, quase como que dependendo do que saía dos seus lábios. Até ali estava tudo muito bem. Agora Jesus continuou o seu discurso, continuou a sua homilia, e aí as coisas começaram a mudar de figura. O que foi que Jesus disse? Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E Jesus estava na sua pátria. Pátria é uma palavra que vem de pai, não é? A terra do pai. Então, assim, ninguém é muito bem assumido naquela terra onde está a sua origem. Às vezes naquele lugar onde está a nossa origem, nem sempre a gente é bem recebido. Às vezes quando a gente está expatriado, o Odaleia está aqui me acompanhando hoje, né? Quando a gente está fora da pátria, às vezes a gente fica sonhando com a pátria da gente como um lugar idílico, como um lugar bom, parecendo que tudo ali era mil maravilhas, e a gente está sempre comparando e parecendo que lá a gente não tinha problema. Não é bem verdade assim não. A terra da gente, a pátria da gente pode ser um lugar de muitas dificuldades. E é interessante que a primeira leitura de hoje, não é, que fala da profecia de Naamã, da cura de Naamã, a qual Jesus vai se referir na leitura de hoje do livro dos Reis. Ele vem da região de Aram. Aram, daí onde veio da terra de onde vem Abraão, essa região onde hoje é o Iraque, né? No livro do Deuteronômio a gente vê lá o credo histórico que o homem de Israel, quando entra na terra prometida, ele diz: meu pai era um arameu errante. Então veio da terra de Aram, a terra da origem de Abraão. Então aquela era a terra, não é, de onde ele vinha. E Jesus hoje está fazendo referência, não é, a essa pátria, a esse lugar que é o da sua origem. E nem sempre a gente pode ficar idealizando o lugar da origem da gente. A gente precisa ser realista. Porque quando a gente fala da própria pátria, se a gente for bem radical, o lugar da nossa origem é o quê? É a terra. Ou seja, cada um de nós é adâmico. E falar da terra significa falar do pó, da poeira. Lembra de que tu és pó, que o pó é o passageiro. Você sopra e vira cinza, vai tudo embora. Então ter essa capacidade de ver que tudo é muito volátil, não é? E não ficar pensando que a terra, que o lugar da origem da gente já é o céu aqui nesse mundo, né? A gente tem uma origem no céu, mas tem uma origem também na terra. E nesse componente que é humano e terrestre, terráqueo, é fragilidade.
não é? É não aceitação, é também fechamento, é não sempre encontrar as portas abertas. Às vezes as grandes dificuldades a gente vai encontrar dentro de casa, não é do batente para fora, é do batente para dentro. Mas isso também não deve fazer a gente se tornar pessoas pessimistas, pelo contrário, a gente deve enxergar isso, deve olhar isso com a naturalidade que deve ser. O que Jesus hoje está nos fazendo é nos tirar dessa perspectiva de achar que tudo devia ser muito bom, mil maravilhas. Não, você lembre-se, quando você vai ter uma palavra para dizer, quando você vai viver como profeta, ou seja, com alguém que tem palavra, com alguém que tem posição, a dificuldade vai começar dentro de casa. A dificuldade pode ser com o marido, a dificuldade pode ser com o filho, com a sogra, com a nora. Não é porque nem sempre essas pessoas querem dar o real espaço de liberdade e reconhecer a nossa maturidade, reconhecer a nossa independência, reconhecer que a gente é a encarnação de uma palavra para tornar o mundo melhor, uma palavra que pode ser também de denúncia, e aí você se coloca naquela posição da escuta da profecia. E é para entrar na sintonia da palavra profética que o outro pronuncia, você precisa entrar na escuta profética. E enquanto não há escuta profética de uma palavra que é profética, aí vai ter conflito. Mas quem pronuncia a palavra profética, a palavra libertadora, uma palavra que tem visão, uma palavra que enxerga e lê as coisas, tem que saber disso. Tem que fazer conta com a dificuldade. Então Jesus nos alerta aqui, não é para ficar chorando as pitangas, ai, porque dentro de casa ninguém me acolhe, ninguém me ouve, lá fora todo mundo me ouve, eu sou um sucesso. Não, dentro de casa tem problema, assume isso, começa a caminhar com isso, disse Jesus, não é? Então a dificuldade a gente vai conseguir dentro da própria pátria, é ali que a gente não vai ser bem recebido. E aí Jesus começa a dar exemplos concretos da história de Israel e diz: de fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu 3 anos e 6 meses, os 3 anos faz a gente pensar num tempo que é completo, né? Num tempo que é completo, 6 meses, 6 é um número que fala de limite, é um tempo que é completo por um lado, mas que conserva em si os seus limites, o limite que é próprio da humanidade, tem aquele limite aí misturado. Nos faz pensar nos 3 anos da vida pública de Jesus, que justamente a palavra não tem todo o seu efeito, justamente porque a humanidade de cada um e de cada um de nós lança os seus limites. Então, durante aqueles 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas no povo de Israel, e lembra Jesus. No entanto, a nenhuma dessas viúvas foi enviado o profeta Elias. Elias foi enviado para uma viúva que vivia em Sarepta da Sidônia. Então Jesus está mostrando que dentro daqueles que são estrangeiros, que lá onde a gente olha como aquele lugar que parece que não é o melhor, ali tem gente que acolhe, ali tem gente que age como essa viúva. Então estava fazendo quem era dentro da sinagoga de Nazaré, olhar para os estrangeiros e descobrir nos estrangeiros um modelo de vida, modelo de comunidade. Agora o que é interessante notar é o seguinte: eles da Galileia eram discriminados por aqueles que viviam no sul. Aqueles que viviam na Galileia eram vistos como pessoas de segunda categoria. Mas eles também, quando estavam ouvindo falar de pessoas estrangeiras, eles também já se sentiam incomodados. Eles já estavam na pontinha da rama, mas ainda não eram orgulhosos. E ouvir essas coisas da parte de Jesus não estava fazendo bem para eles. Eles estavam incomodados, porque de alguma forma eles ainda se sentiam dentro daqueles que eram privilegiados. Aí Jesus lembra para eles um outro exemplo de estrangeiro, de gente que não pertencia ao povo, mas que teve abertura de coração. Ele lembrou: no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos. Olha, leproso também era uma categoria que já era discriminada, que era não valorizada. Mas agora, o leproso que vai ser curado, além do mais, ele é leproso, com isso já não é uma coisa boa, e ele ainda é um estrangeiro, o que deixa aquela pessoa num duplo estado de discriminação em relação à consciência do povo de Israel. Contudo, de Jesus, nenhum deles foi curado, mas sim o sírio Naamã. Ora, foi curado porque entrou numa posição de acolhida a uma palavra que ele, num primeiro momento, não quis acolher. Quando o profeta mandou dizer para ele se banhar 7 vezes no rio, ele disse: olha, lá na minha terra não tem rio muito melhor do que esse riozinho de nada aí, que é o Rio Jordão.
Esse profeta nem sequer saiu, veio cá fora, não fez uma oração em cima de mim, não abanou assim a mão para que eu sentisse que ele queria ver ritos mágicos, uma coisa diferente. O que o profeta pediu para ele foi: vai tomar um banho. O rito do batismo é uma coisa muito simples. Não é? A água que é jogada em cima da cabeça por 3 vezes, ou a pessoa que é mergulhada na água por 3 vezes, um gesto simples, um rito simples, mas que é potente, porque abre a pessoa pela fé, o seu coração, para acolher aquele gesto. Aquilo é que é fundamental. E é isso que nós estamos preparando para renovar essas promessas do nosso próprio batismo. Agora, o que foi que aconteceu lá na sinagoga de Nazaré? As pessoas que estavam ouvindo essa palavra de Jesus, quando ouviram estas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos. Eu disse a vocês que nós estamos vivendo essa 3ª semana da Quaresma, que é uma semana chamada dos escrutínios, que é uma semana na qual a gente começa a valorizar a escuta da palavra de Deus. Mas a gente, quando escuta a palavra de Deus, como é que a gente fica? A gente fica transformado ou a gente fica furioso, furiosa, como aconteceu com essas pessoas na sinagoga de Nazaré? E eles, quando escutaram essa palavra de Jesus, eles se levantaram e expulsaram Jesus da cidade. Levaram-no até o monte alto sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Vocês lembram daquela tentação de Jesus que o maligno leva para o pináculo do templo e disse assim: te joga daqui para baixo. Quem sabe naquela hora Jesus poderia pensar assim: agora eu vou fazer um grande espetáculo e vou mostrar para eles que realmente eu sou potente. Eu deixo que eles me joguem daqui para baixo, porque Deus, meu Pai, vai mandar os seus anjos e eles vão ver. Não foi isso que Jesus pensou, não. Jesus reagiu humanamente. O que um ser humano faz numa hora dessa? Poderia correr, não é? Não, Jesus dá a meia volta e passa pelo meio deles. Ou seja, Jesus assumiu a sua humanidade, assumiu o seu profeta, enfrentou de frente a situação incômoda que ele estava vivendo. Acolheu o fato de ele estar sendo expulso da sinagoga, mas disse: também do precipício vocês não vão me jogar. Então Jesus não fugiu das dificuldades, não achou que a morte deveria ser o caminho dele, não se precipitou. Eles também não tiveram coragem de precipitar Jesus daquele despenhadeiro abaixo. Dá a volta e continua a sua estrada, enfrentando o seu problema, porque Jesus sabe que vai chegar a hora em que ele vai estar diante não de um precipício, ele vai estar diante da cruz. E naquele momento também ele vai assumir a sua dificuldade e dará o seu testemunho. Vamos no dia de hoje pedir a Deus essa graça de enfrentar as nossas dificuldades. Pedir a graça de termos escuta profética, que é aquela escuta que sabe desentranhar uma palavra e uma atitude no meio dos acontecimentos, no meio das situações que nós estamos vivendo, e escutar o apelo de Deus para a nossa transformação pessoal, social e comunitária, para que a gente possa, como Jesus a gente viu no Evangelho de hoje, continuar o caminho da gente. A Quaresma está apenas começando, é a 3ª semana. Vamos continuar o nosso caminho, na certeza de que a graça de Deus há de nos transformar pela sua força, pelo seu poder. Minha amiga, meu amigo, peçamos a bênção de Deus para esse nosso dia, para esta nossa semana. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Uma semana abençoada para você que está aqui nos acompanhando. Eu tenho aqui em Genebra, Aldaléia, acompanhando essa nossa live, mas tenho gente aí no Brasil, a Darcy Sampaio, não é? E tenho também a Everilda aí em Natal, acompanhando essa nossa transmissão. A vocês que nos acompanharam agora, meu abraço, e eu peço, curta o nosso vídeo, curta essa live nossa, e depois quando eu colocar lá no nosso canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra, você passar por lá, vai curtindo esse vídeo e outros que você não curtiu ainda, lá também no nosso Facebook, e encaminhe para aquelas pessoas que você acha que está precisando de fazer escuta profética da sua própria existência. Aprender a ter ouvidos de profeta, olhar de profeta, que sabe desentranhar na vida o apelo de Deus para a conversão e a transformação pessoal, e ajudar na transformação também do mundo, sendo pessoas de esperança. Uma semana abençoada para nós.